Terceira parte, galera, a segunda revolução industrial, ela já traz consigo o caráter de ser mundial, lembra, tem toda a Europa Ocidental, a Alemanha como nova potência após a conquista da Alsácia-Lorena, a vitória na Guerra Franco-Prussiana, rivalizando com a Inglaterra, rivalizando com a França, Itália também no cenário, Bélgica, Holanda, Estados Unidos da América, depois da Guerra Civil Americana, que acabou com a escravidão, 13ª emenda, consolidando o capitalismo, a era Meiji no Japão, e a partir daí essas potências industriais, elas já conhecerão essa nova etapa da industrialização, segunda revolução industrial, segunda metade do século XIX e a primeira parte do século XX, se caracteriza pelo Fordismo, Taylorismo, a produção em série. Nós temos aqui também o uso da indústria, desenvolvimento da indústria química, a indústria siderúrgica, a indústria bélica muito forte, uma revolução nas inovações tecnológicas, o surgimento do automóvel, o surgimento do uso da eletricidade, o uso do petróleo, novas fontes combustíveis, passamos a ter também o avião, os tanques de guerra, submarinos, tudo isso aparecendo nesse momento. Lembra que também é a fase que se inaugura o capitalismo monopolista e financeiro, e se aumenta a atuação do Estado na economia, uma época em que ainda o discurso era do liberalismo, mas se ampliava a intervenção do Estado, sobretudo para a corrida de divisão das colônias que estava por vir. Lembra que no capitalismo monopolista nós temos os cartéis, os acordos, os trusts, que aí já tem fusão de empresas, capitalismo financeiro, as holdings, enfim. É uma nova realidade que existia e também a produção em série do Fordismo, Taylorismo. Bom, aí nós passamos a ter justamente o imperialismo, neocolonialismo, aí a partilha da China, depois da abertura forçada com a guerra do ópio que os ingleses fizeram, os tratados desiguais, tratados de Nanquim, resistência, taipings, boxers, a China também como grande mercado que todos desejavam. O imperialismo ou neocolonialismo, ele já se estabelece no final do século XIX, predominam as colônias de enraizamento, que aí vai uma elite branca comandar, e essa elite branca de enquadramento, perdão, essas colônias de enquadramento, quando uma elite branca assume a função dirigente e comanda a exploração das riquezas naturais e a transformação dos cenários da natureza de diversas regiões da África e da Ásia, de acordo com os interesses dos mercados, surgindo uma série de plantations asiáticas, inclusive na produção de borracha, o que implicou a decadência da borracha no Brasil. Aqui nós já temos, nessa partilha da África, a Conferência de Berlim, na Ásia foi uma ideia de quem bombardeia, abre mercado, toma mercado, e em nome da civilização. Lembra que agora é que surgem as teorias racistas e deterministas, a ideia do fardo do homem branco, levando a civilização para povos meio infantis, meio demônios. Essas rivalidades todas acabaram conduzindo à Primeira Guerra Mundial. É sempre importante, esse é um assunto que é difícil não aparecer, as guerras mundiais, né? Primeira Guerra Mundial, com o atentado de Sarajevo, seu início, lembra que tu tem as potências centrais, lembra que a Itália passou a perna na Alemanha, ela tinha um acordo secreto, a Itália, com franceses e ingleses, declarou neutralidade, acabou com a existência daquela chamada Tríplice Aliança, e aí vai ter as potências centrais, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Império Otomano, completamente decadente. Do outro lado, a Tríplice Entente, os aliados, França, Inglaterra, Rússia, depois entra a Itália, depois entra nos Estados Unidos em 17, lembra? Se falar em guerra de trincheiras e o uso já das armas químicas, tanques de guerra, essas coisas, já está na Primeira Guerra Mundial. Guerra de trincheiras é a Primeira Guerra. Lembra que a Rússia sai da guerra depois da Revolução Vermelha de 1817, faz a paz em separado com a Alemanha. Aí os Estados Unidos entram na guerra, temos a vitória desses aliados ligados à Tríplice Entente, vem o sistema da paz de Versalhes, lembra dos 14 pontos do presidente Wilson, que claro que não todos foram colocados em prática, até porque ele pretendia a ideia de livre comércio, livre navegação, fim da diplomacia secreta, pretendia estabelecer a ideia de uma paz sem vencedores, mas não é isso que vai acontecer. Embora nós tenhamos, por exemplo, a criação da Liga ou Sociedade das Nações dentro desse sistema de Versalhes,
que considerou a Alemanha como a grande culpada pela guerra, e ela tem que fazer uma indenização gigantesca, perde as colônias, perde territórios, devolve isso, devolve aquilo. Isso gera o revanchismo alemão. O período entre guerras ele é muito, muito, muito caracterizado, gente, não só pela formação desses países no leste europeu, a União Soviética surgindo. O período entre guerras ele se caracteriza por um mundo tripolarizado. Nós temos o comunismo soviético, que se consolida depois no totalitarismo stalinista. Nós temos o fascismo, com sua ascensão já a partir de 1922, e nós temos o capitalismo liberal. Entre 1919 e 1929, os Estados Unidos vivendo o mito da eterna prosperidade, o American Way of Life, uma superprodução agrícola, superprodução industrial, uma corrida especulatória gigantesca. Vem a crise de 29, vem toda a consequência da Grande Depressão, efeitos no mundo inteiro, e aí mais um detalhe, né? Isso acaba contribuindo para que não exista apenas a falência da característica econômica liberal, tanto é que depois vem o New Deal, uma política intervencionista do governo Roosevelt, inspirado em John Maynard Keynes, a ideia do capitalismo do bem-estar, mas os valores do liberalismo que haviam sido fundados lá no iluminismo, as ideias de tolerância, as ideias de igualdade, de liberdade, de representatividade, de democracia, de divisão de poderes, dos direitos humanos, tudo isso vai ser bastante questionado. E é nesse universo que nós temos a ascensão, sobretudo do fascismo italiano, 1922, não se esqueçam, centenário, marcha sobre Roma, o corporativismo do fascismo italiano, Guerra Civil Espanhola, os socialistas tinham vencido as eleições, aí os fascistas iniciam uma guerra civil, a Liga das Nações faz de conta que não vê nada, nós temos a participação ativa tanto da Itália quanto da Alemanha, que já manda a sua força aérea para a Guerra Civil Espanhola, tem a ascensão do Franco ao poder depois disso, Salazar em Portugal e principalmente o crápula do Hitler, né, com a odiosa ideologia nazista que vai chegar ao poder através de eleições, justamente com o crescimento do partido nazista a partir da crise de 29. Aí Hitler faz aquela política de remilitarização da Alemanha, inicia a força da industrialização novamente, tem o apoio do grande capital, o Hitler faz o discurso anticomunista, mas também antiliberal, o Hitler tem a prática antissemita, as leis de Nuremberg, depois a Noite dos Cristais, ele massacrou seus inimigos na Noite das Longas Facas ou Noite dos Longos Punhais, os inimigos internos do nazismo, e aí ele começa a fazer a sua política em direção ao Lebensraum, ao espaço vital. E aí ele anexa a Áustria, vem a política de conciliação, de apaziguamento anglo-francesa da Liga das Nações, ele anexa a Tchecoslováquia, depois vem o Pacto Germano-Soviético, que marca o início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia em 1939. Pacto Ribbentrop-Molotov era um pacto de não agressão, pacto germano-soviético. Nós temos, no início da guerra, de um lado, as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro apenas a Inglaterra e a França. Lembrando que a União Soviética só vai entrar na guerra depois que o Hitler havia já dominado boa parte do território da Europa, inclusive a França, a República Colaboracionista de Vichy, aí tem toda a expansão no norte da África, tem o Japão também se expandindo na Ásia. E aí o Hitler quebra o pacto de não agressão com a União Soviética. No mesmo ano de 41, ingleses e norte-americanos assinam a Carta do Atlântico. Há uma resistência forte dos britânicos com o Churchill nas batalhas aéreas da Segunda Guerra lá na Inglaterra. Aí, em 41, a União Soviética entra na guerra, depois de ser atacada, e os Estados Unidos também entram depois de Pearl Harbor. Aí temos o ano de 42, que é um ano de equilíbrio, com as primeiras derrotas nazistas, vem a solução final, a Conferência de Wannsee, o extermínio, o Holocausto, que a gente já sabe bem, e aí vem, a partir de 43, a vitória dos aliados, a vitória em Stalingrado, Batalha de El Alamein no norte da África, aí vem a Conferência de Teherã, a abertura de uma nova frente aliada na Europa, desembarque na Itália, o dia D, o desembarque da Normandia, e aí em 1945 o senhor Adolf Hitler cai. E aí nós temos o fim da Segunda Guerra Mundial, depois do lançamento das duas bombas atômicas sobre o Japão. 3 conferências de paz fundamentais,
tem que lembrar, Yalta, divisão do mundo em áreas de influência, divisão da Alemanha vai vir em Potsdam, também na Conferência de Yalta nós tivemos a divisão da Coreia, aí vem a Conferência de Potsdam com a divisão da Alemanha em áreas de ocupação, 4 áreas de ocupação, 3 dos capitalistas, 1 dos socialistas, depois a parte ocidental vai se reunificar, vai se unificar com após o bloqueio de Berlim realizado pelo Stalin a partir de 48, e veio a Conferência também de São Francisco com a criação da Organização das Nações Unidas. E aí os princípios universais de direitos humanos que passaram a combater todo tipo, inclusive, de racismo. Não nos esqueçamos que imediatamente após o término da Segunda Guerra Mundial se iniciam os movimentos de independência em diversos países da África e da Ásia, se iniciando com a Índia em 47, aí lembra da Conferência de Bandung de 55, Bloco dos Países Não Alinhados, lembra que as guerras mais sangrentas aconteceram no Vietnã e na Argélia, e inicialmente eram justamente contra a França, né? Depois os Estados Unidos entraram as ganhas na guerra do Vietnã e, aliás, entraram as perdas, né? Porque acabaram sendo derrotados naquela guerra. Durante o período da Guerra Fria, a PUC gosta de cobrar que vocês saibam quais são as fases. Lembra que na fase clássica nós temos o estabelecimento das principais instituições que se estabelecem de um lado e de outro. Vamos relembrar, olha aqui, ó, nós temos essa Guerra Fria com a Europa dividida, vem a ideia da cortina de ferro que o Churchill falou. Aí, ó, do lado capitalista se estabelece a doutrina Truman, também conhecida como doutrina do mundo livre, vai ter intervenções através da ONU, Grécia e Turquia, depois a Guerra da Coreia, depois a própria Guerra do Vietnã está dentro dessa onda da doutrina Truman. Do outro lado tem o Cominform, que é uma rede de informações entre os partidos comunistas, sobretudo da Europa, para tentar evitar a ampliação do efetivo da influência norte-americana. No âmbito econômico, de um lado o Plano Marshall, do outro o Comecon. E as duas grandes ligas militares que eram a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, e o Pacto de Varsóvia, ambas para a defesa militar recíproca dentro dos blocos, certo? Bom, segunda fase da Guerra Fria, já com a morte de Stalin, já o fim do macartismo nos Estados Unidos, aí começa uma política de diplomacia, temos até visitas diplomáticas, é a etapa da corrida espacial, é também o auge da descolonização da África e da Ásia, e nós temos também nesse período, por mais que seja o período da coexistência pacífica, nós temos momentos, o maior momento de tensão de todos, 1962, aniversário histórico, 60 anos em 2022, da crise dos mísseis. Lembra que os soviéticos colocaram mísseis nucleares em Cuba e nós tivemos um momento mais tenso da Guerra Fria. Também é nesse período que nós temos a construção do Muro de Berlim, que é o grande símbolo da Guerra Fria. A simbologia de uma cidade dividida ao meio por um muro. E justamente na terceira etapa da Guerra Fria, depois que os soviéticos invadiram o Afeganistão, aí chega o Ronald Reagan ao poder nos Estados Unidos, se une a Margaret Thatcher, neoliberalismo, e aí a luta anticomunista muito forte, o Império Contra-Ataca, projeto Star Wars, uso muito forte do cinema, e aí os Estados Unidos retomam essa ação mais de agressividade, não de guerra com a União Soviética, nunca houve uma guerra entre as superpotências, por isso que ela é uma guerra fria. Enquanto, do outro lado, o sucateamento daquele modelo, daquele sistema soviético, fica escancarado. Gorbachev chega ao poder, perestroika, reestruturação econômica, glasnost, a transparência política, as medidas que ele tenta fazer, as reformas, elas não dão certo, elas acabam fracassando. Nós temos em 89 a queda do Muro de Berlim e em 1991 o fim da União Soviética. Também não se esqueçam, eu vou mandar para vocês também a lista das efemérides, que, em termos de história geral, nós temos os 20 anos do maior atentado terrorista da história, o atentado de 11 de setembro de 2001, ataque às Torres Gêmeas, maior atentado terrorista da história. Então, depois vocês fiquem também um pouquinho mais de olho nessas efemérides de história geral. Bom, daqui a pouco, quarta e última parte do nosso pré-prova. Beijos!